A oposição fala neste momento, fala ao vivo. Nós acabamos de ver uma decisão de Hugo Mota para que não ocorressem reuniões na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que dizem os opositores ao governo. Presidente Bolsonaro e nosso sempre presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar aqui a cada um de vocês que o presidente Lula deu entrevista até dentro da cadeia. Enquanto isso, sem haver trânsito em julgado no processo da farsa do golpe do dia 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro foi vítima dessas medidas cautelares que, vamos falar bem a verdade, o presidente Bolsonaro foi preso. Porque as medidas cautelares que foram impostas a ele equivalem à prisão. Não houve condenação, não houve trânsito em julgado no processo, mesmo assim foram impostas medidas cautelares a ele e talvez a mais grave seja o cerceamento da liberdade de imprensa de cada um de vocês. Nós viemos a Brasília, fizemos ontem uma reunião, a tarde toda, o presidente Bolsonaro falaria com a imprensa. No momento em que nós estávamos reunidos na bancada, combinando as estratégias, os próximos passos, sobreveio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo o presidente Bolsonaro de falar com a imprensa. O presidente Bolsonaro ficou na liderança do TL, como vocês bem sabem, enquanto todos os parlamentares estavam dando coletiva de imprensa. Mas mais importante do que isso foi a organização encabeçada pelo líder Sóstenes e por todos os deputados que suspenderam os nossos recessos para estarmos aqui. 3 comissões foram criadas, uma comissão de mobilização popular, uma comissão de comunicação e uma comissão para nós tratarmos as nossas pautas legislativas e fazerem elas avançarem. Hoje nós teríamos as reuniões da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na CREDEM, especialmente, nós votaríamos, além da moção de apoio ao presidente Bolsonaro, encaminhamento aos organismos internacionais, ONU, OEA e Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo providências urgentes diante da escalada da perseguição política que nós estamos vivendo no Brasil. Quero dizer a todos vocês que, em que pese a sessão ter sido cancelada hoje, nós vamos votar essa pauta na primeira semana de agosto, na volta do recesso. E quero dizer para cada um de vocês que, apesar do Congresso estar no chamado recesso branco, nós, todos os deputados que estão aqui e outros tantos que não puderam vir essa semana, não teremos recesso. Nós voltaremos às nossas bases, falaremos com o nosso povo, com nossa militância, mobilizaremos o povo a voltar para as ruas. Já há um chamado para o povo se manifestar nas ruas a partir do dia 3. Nós faremos o que tem que ser feito. Nós não fugiremos do combate. Nós estamos aqui hoje, continuaremos na luta pela liberdade política que está sendo vilipendiada no nosso país e, portanto, a CREDEM, a Comissão de Segurança Pública, na volta do recesso, vai votar essas pautas. Nós vamos voltar às nossas bases, fazer a movimentação de rua que é preciso ser feito e vamos continuar falando aquilo que o presidente Bolsonaro não pode falar porque foi censurado. Então, é isso. Quero passar a palavra ao nosso líder de oposição, deputado Silva. O discurso hoje seria com a presença do presidente Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro que nos assiste. Hoje não é um dia comum. Esta não seria uma sessão ordinária. Esta é uma sessão histórica, um momento em que mais de 60 parlamentares, com coragem e convicção, decidiram suspender o recesso e vir a Brasília prestar uma homenagem. Mas, mais do que isso, prestaram um testemunho de lealdade, de gratidão, de indignação e de luta. Hoje votaríamos uma moção de louvor ao ex-presidente Bolsonaro, ao sempre presidente Bolsonaro. Viemos essa comissão como oposição, como brasileiros, como parlamentares, representantes do povo. Sim, mas antes de tudo, queremos falar para vocês, como homens livres que se recusam a aceitar calado a tentativa brutal de apagar da história um dos maiores líderes políticos que essa nação já viu nascer. Bolsonaro não surgiu do nada. Ele foi forjado, pedra por pedra, ao longo dos mais de 30 anos de vida pública. Foi o homem que falava sozinho nessa tribuna quando ninguém
mas ousava levantar a voz contra os demandos da esquerda. Foi o soldado que enfrentou os dragões do sistema, mesmo quando o preço era o ostracismo, o silêncio da mídia, o escárnio dos poderosos. E mesmo assim, ou justamente por isso, se transformou na maior liderança conservadora do Brasil e da América Latina. Um gigante que rompeu as barreiras do politicamente correto, que devolveu orgulho e voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos, humilhados, pisoteados. Bolsonaro é o homem da facada. Não é uma metáfora. Um atentado real, brutal, covarde, que quase lhe tirou a vida em 2018. Mas nem a faca calou sua voz, nem o sangue derramado impediu que ele fosse às urnas e vencesse, com a força do povo, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com uma coisa que ninguém mais tinha: verdade. Seu governo entregou muito mais do que promessas, reduziu impostos como nenhum outro governo, enfrentou desemprego, garantiu o Auxílio Brasil de R$600, enfrentou a pandemia com coragem, enfrentou o crime com firmeza, defendeu as nossas fronteiras, deu dignidade a todos os segmentos da sociedade, respeitou o agronegócio, valorizou a família e a liberdade. Liberdades individuais e liberdade econômica para empreender e gerar riquezas. E mais, não cedeu à chantagem internacional, não se ajoelhou ao Foro de São Paulo, não traiu o Brasil. Senhor presidente Paulo Belize... 10 horas e 54 minutos, nós temos, portanto, e estávamos ouvindo por alguns minutos, o que é a reunião da oposição ao governo federal, os deputados, os parlamentares reunidos neste momento em Brasília. E já havia uma organização para isso ocorrer desde sexta, sábado, quando eles planejaram, na terça-feira a gente vai se reunir e vai fazer uma moção de apoio a Jair Bolsonaro. Porém, acompanhado dessa notícia, ocorreu a dúvida: podem fazê-lo? Porque estão no momento de uma licença ali parlamentar, um recesso parlamentar. E aí, nesta manhã de terça-feira, a gente acabou de expor para vocês um documento que foi assinado por Hugo Mota, proibindo que reuniões de comissão ocorressem oficialmente. Vamos ouvir então mais um pouco do que está sendo dito por esses deputados e deputadas. Arquivado. Cartão de vacina? Arquivado. Jet ski baleia? Sim. Até para se aproximar de uma baleia tentaram criminalizá-lo. E deu em quê? Em nada. Mesmo sem provas, o sistema o quer fora da vida pública. E não basta atacá-lo juridicamente. Querem censurar sua imagem, sua voz, sua história. Hoje, Bolsonaro não pode sequer usar suas redes sociais. Está proibido de falar com embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. É uma ditadura. O Brasil hoje é governado por um triunvirato nefasto: o PT no Planalto, o STF no comando da repressão e o silêncio cúmplice de parte da imprensa. E é chegada a hora de dizer basta. O Brasil de Lula se aproxima perigosamente do eixo do mal. Financia com a compra de petróleo russo a guerra contra a Ucrânia. Se alinha a ditaduras como Venezuela, Nicarágua, Irã e China. Ignora as sanções dos Estados Unidos, desafia o Ocidente democrático e abre as portas para um isolamento sem precedentes. E quem é que vai pagar essa conta? O povo brasileiro. As sanções comerciais já começaram. O prejuízo econômico é certo. A perda de credibilidade internacional é evidente. E o responsável por isso não é Jair Bolsonaro. O principal culpado se chama a nanica diplomacia do governo Lula. Enquanto isso, o presidente que foi legitimamente eleito em 2018, que tem o apoio de mais de 60 milhões de brasileiros, que caminha pelas ruas ovacionado, é tratado como criminoso. Isso não é justiça, isso é perseguição, isso é vingança, isso é medo. Eles têm medo de Bolsonaro porque sabem que ele não está sozinho. Ele tem um povo ao seu lado, um povo que não se vendeu, um povo que não se calou, um povo que hoje ocupa essa galeria, essa esplanada, essa tribuna dizendo:
Não aceitaremos a destruição de nossa história. Não aceitaremos a destruição de nosso líder. Não aceitaremos a destruição de nossa liberdade. Concluo, Vilinski, meus colegas parlamentares e imprensa, a história será implacável com os covardes. A liberdade vencerá a tirania e Bolsonaro não será apagado, porque ele é e sempre será parte viva da alma brasileira. Era isso. Verdade.